Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Leremos o versículo 14 e o versículo 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, em algumas versões, desejo. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Há algo que é poderoso na natureza humana. É o desejo, é a vontade. Somos normalmente conduzidos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E o querer é algo tão forte, é algo tão poderoso em todos nós, que ele precisa, de fato, ser controlado, ser equilibrado, para não dizer ser conduzido. Porque o bom querer nos trará benefícios, mas o mal querer, que é o que nós lemos aqui, nos trará, inclusive, a morte. Nos levará ao pecado e o pecado à morte. De modo que o detalhe ou o cerne da questão não é não ter vontade ou não querer, é conduzir corretamente essa vontade. Se o querer que fez o homem cair, que levou à queda do homem, fosse conduzido não à queda, mas à virtude, que bom teria sido. Que coisa maravilhosa teria sido. De modo que Jesus, ele não nos liberta apenas da condenação, mas ele traz para a nossa vida uma regeneração, uma nova natureza em Cristo Jesus. Que temos um novo nascimento, em que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus mesmo falou que a vontade dele, que o querer dele, era fazer a vontade do seu Pai. Ele até comparou isto dizendo que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso não anulava a vontade de Cristo. Isso sujeitava a vontade de Cristo à vontade do Pai. De maneira que o próprio Jesus, orando no Getsêmani, reafirma isso, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Veja bem, não é que a minha vontade sempre será uma vontade pecaminosa, mas ela pode não ser a perfeita vontade. Ela pode não ser a vontade de Deus e apenas ser a minha vontade. A minha vontade
que pode ser até boa, minha vontade, que pode ser até agradável, pelo menos a mim, porque é a minha vontade. Mas a minha vontade jamais será perfeita. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é boa, a vontade dele é agradável e a vontade dele é perfeita. Então, eu luto dentro de mim mesmo com o meu querer. Cada um de nós tem esta batalha que a Bíblia diz que é a batalha da carne e do espírito, que militam dentro de nós. E o apóstolo Paulo, e veja que é Paulo, não é qualquer um, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. A vontade é boa, mas não tenho o poder de realizá-la. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, também é uma boa vontade. É não querer fazer o mal. Este eu venho a fazer. Veja, aí, a vontade é boa. Tanto a vontade de fazer o bem, quanto a vontade de não fazer o mal. Mas a realização não é boa. Por quê? Porque a vontade, embora seja boa e até agradável, ela não é perfeita. Ela só será perfeita se uma vez boa e uma vez agradável, ela possa ser realizável. Então, Paulo chega a uma conclusão maravilhosa, dizendo: é Ele quem realiza em mim tanto o querer como o executar. É Ele quem faz todas estas coisas. É Ele quem opera na minha vida um querer que não veio simplesmente de mim, tem outra origem, veio dele. Quando Deus me convence, quando Deus muda a minha vontade, muda as minhas decisões. Quando eu penso nisto, eu me lembro do texto que diz que José era um homem justo. O texto começa dizendo: José era um homem justo. E por ser um homem justo, vivendo a realidade que ele estava vivendo, que Maria, sua noiva, se achava grávida, decidiu, segundo a sua justiça, ele decidiu deixá-la. José tomou uma decisão baseada na justiça. Essa foi a decisão de José. Nós poderíamos dizer, de certa maneira, a vontade de José agora era deixar Maria. Mas algo militava dentro dele. Havia uma luta particular dentro de José. Era uma decisão não baseada em mágoa, ira, rancor, decepção, baseada em justiça. Mas José ponderou. Que maravilha haver pessoas que não somente decidem. Há alguns que parece que são mais reis medo-persas do que gente do reino de Deus. Porque diz: uma vez decidido, está decidido.
E a minha palavra nunca volta atrás. Isso tem um ar de algo tão correto. Mas quando eu decido errado, isso pode ser tão errado. Embora pareça tão correto, embora pareça tão justo, embora pareça tão humanamente certo, mas essas decisões irrevogáveis são tão perigosas quando são decisões equivocadas. E então, ele ponderava. E quando ele ponderou, ele deu oportunidade para que Deus o convencesse de tomar outra atitude. Que Deus mudasse a sua decisão. E eu oro ao Senhor que o Senhor, antes que cometamos um erro, que o Senhor nos convença. Que o Senhor mude a nossa decisão. Como é importante nós compreendermos o grande poder que há no querer. O grande poder que há na vontade. Espinel, o grande filósofo, disse uma frase que se tornou se tornou um dito popular. Querer é poder. Spinel disse essa frase e acrescentou: o que é excessivamente raro é de fato querer. É termos esta vontade. Eu digo que querer e poder nem sempre são a mesma coisa. Não estou dizendo que Spinel esteja errado, entendo o que ele quis dizer, mas também digo que muita gente quer e não pode. E, infelizmente, tem muito mais gente que pode, mas não quer. Ah, como eu gostaria de muitas coisas, de fazer muitas coisas e de praticar o bem e benefícios a tantas pessoas, mas está fora do meu poder. Quantas vezes nós nos frustramos nisso? Nós queremos. Paulo disse: eu quero fazer o bem. Meu problema é o poder que eu preciso, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas quando eu junto querer e poder, o que eu tenho? Eu tenho realizar. Porque Deus, Ele não opera em nós apenas o querer, Ele também trabalha em nós, nos concedendo o poder, para que possamos o quê? Realizar. Como é necessário conduzir, e conduzir bem a nossa vontade. E por isso, uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ah, meus amados irmãos, eu creio realmente que a igreja, mais do que nunca, necessita pedir a Deus e buscar de Deus uma plenitude do Espírito Santo que traga naturalmente na vida de cada um o frutificar do Espírito. O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, diz a palavra, não há lei. Contra essas coisas não há condenação. Nós precisamos, mais do que nunca, nesses dias, do domínio próprio. Que nós possamos ter este autogoverno em nossas vidas.
conduzindo bem a nossa vontade, não permitindo que esta vontade seja aquilo que a Bíblia diz, pela concupiscência. A concupiscência é uma vontade poderosa, é um desejo incontrolável, é a inclinação da carne. Essa inclinação da carne dá uma ideia que nós nos inclinamos além do ponto de equilíbrio. Porque eu e você podemos nos inclinar para frente, para trás, para os lados, mas se nós passamos de um determinado ponto de inclinação, nós não nos sustentamos mais. Nós caímos. E isso é a inclinação da carne para o pecado. É o chamado concupiscência da carne. E que precisamos de um amparo, precisamos de um suporte, precisamos de alguém que nos faça voltar ao equilíbrio. E este alguém é o Espírito Santo. E a Bíblia, então, nos diz algo de tão maravilhoso que eu gostaria de dar uma explicação para isso da maneira mais simples possível. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Sabe, meu irmão, o grande problema de muita gente é que se inclina. E Deus diz, não pare para se inclinar. Deixe-me falar dessa maneira quase que infantil. Não pare para se inclinar. Ande. Siga em frente. Dê passos de fé. Se andarmos na luz, a Bíblia diz, se somos da luz, se estamos na luz, andemos na luz. E se nós andarmos na luz, nós não iremos satisfazer a vontade da carne. A Bíblia diz que quando a luz brilha, ela revela as obras que são feitas nas trevas. E aqueles que praticam as obras das trevas não amam a luz porque elas revelam suas más obras. E nós devemos andar na luz. E quando você anda na luz, você não consegue fazer as obras das trevas, porque você está na luz. Você carece de trevas para fazer as obras das trevas. As obras das trevas são feitas no oculto, mas a luz revela tudo. A luz ilumina tudo. A luz esclarece tudo. A luz não permite que as trevas ocultem. Se eu não quero inclinar-me, eu não posso parar para dar oportunidade a me inclinar. Eu tenho que seguir, eu tenho que entrar na dinâmica da caminhada com Cristo. Uma vez, eu ouvi um homem de Deus falar uma frase que nunca fez tanto sentido para mim como agora. Eu estou ocupado demais para pecar. Eu estou ocupado demais para pecar. A Bíblia fala, ocupe a vossa mente. Minha mente está cheia demais para pensar no que não deve, porque eu só estou pensando em coisas virtuosas. Eu não tenho espaço para esse pensamento.
eu não tenho tempo, eu não tenho a ociosidade. Eu não estou falando daquela ociosidade criadora, porque essa ociosidade criadora é algo bem interessante, que eu estou ocioso em relação às outras coisas, mas não em relação à criação. Porque eu estou fazendo algo, eu estou criando. Mas eu estou falando daquela ociosidade, aquele ócio que nós não devemos ter. E sabe por que nós não devemos ter e nós não teremos? Se nós estamos ocupados com os negócios do Pai. O que é um negócio? Bem você fará dizendo que é um trabalho. Porque negócio literalmente significa negar o ócio. Por isso eu tenho que estar o quê? Ocupado com o quê? Você se lembra do que as nossas mães nos diziam? Sobre uma cabeça desocupada, que dizia que era oficina do diabo. Olha, não é um versículo bíblico isto, mas não deixa de ser algo muito sábio isto. E realmente, eu preciso conduzir a minha vontade, que é algo tão poderoso em mim, para as coisas que são honradas, para as coisas que são a vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho que buscar entrar em acordo com aquele que diz: eu quero realizar em você, eu quero criar em você, eu criarei em você a minha vontade, eu realizarei em você a minha vontade. Eu quero que a minha vontade surja em você. Isto da palavra criar é algo tão interessante, porque a palavra criar em Gênesis, ela tem uma ideia de algo que é proclamado e é seguido por existir, por surgir. Então, disse Deus: haja luz, e houve luz. E o Senhor diz a respeito de nós: haja a minha vontade, e haverá a vontade de Deus. E Ele próprio, Ele se encarregará da vontade dEle ser realizada na minha vida. Isso me traz uma paz tremenda. Porque é certo que a obediência é eu me sujeitar e me esforçar para fazer a vontade de Deus. Mas é ainda mais maravilhoso saber que Ele não somente cria a vontade, o desejo dEle em minha vida, mas esta vontade que Ele cria na minha vida, Ele realiza na minha vida. Então isso vai além da minha capacidade. Deus pode criar uma vontade na minha vida que eu não tenho em mim como realizá-la, mas nele eu tenho como realizar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não em mim, não em mim, mas nele.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A sua vontade, quando ela é como a vontade de Deus, quando há concordância, quando essas duas vontades entram em acordo, ela também será realizada, será feita por Deus. E isso não nos omite da nossa responsabilidade, mas isso nos garante que mesmo que esteja acima das nossas forças, nós conseguiremos. Porque para os homens há coisas que são impossíveis, ninguém se engane. Foi o próprio Jesus que disse. Mas para Deus não há coisas impossíveis. E a Bíblia ainda nos diz que não há impossíveis em Deus para realizar todas as suas promessas. E nós estamos aqui para que as promessas de Deus sejam realizadas na minha vida e na tua vida. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. No nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, a minha vontade nem sempre é boa. Às vezes a minha vontade é uma inclinação, que é uma má inclinação. É um desejo, Senhor, que é uma cobiça, a qual, Senhor, segundo a ganância, me engana. E me leva, Senhor, ao erro, à falha, ao pecado. E como diz a Tua palavra, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Mas a Tua vontade gera a vida. E nós queremos viver a vida que o Senhor destinou para que vivêssemos. Por isso, abençoa-nos aqui, Senhor. Por isso, dá-nos esse domínio próprio, dá-nos esse andar no Espírito, dá-nos, Senhor, que o Senhor realize em nós tanto o querer como o executar. Que nós não nos conformemos com esse século, mas possamos nos transformar pela renovação da nossa mente. Que apresentemos os nossos próprios corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional. Queremos render aqui a nossa vontade e aceitar, nos submeter à Tua vontade. E se o nosso coração embrutecer, se o nosso coração endurecer, nós pediremos, como o salmista pediu, tira de mim, ó Deus, o coração de pedra e ponha em mim um coração de carne. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.